Olá, seus lindos! Eu sou o Tobias, professor de Geografia do Ângulo Sorocaba, e hoje eu vou apresentar para vocês um tema de aula sobre os imigrantes. Lembrando, estamos na aula 16, na página 380. Para falar de imigração ou dos imigrantes, nós temos que voltar nas civilizações mais antigas, ou seja, quando nós ainda desenvolvíamos através do nomadismo a caça, a coleta e a criação de rebanhos, fazendo as migrações sazonais, que nós vamos chamar de transumância. Destaque importante também quando nós passamos a domesticar esses animais e também produzir a partir da agricultura. Então, o nosso processo de sedentarização está ligado à agricultura e à pecuária em territórios mais fixos. Quando a gente categoriza, então, migração, nós temos que pensar o que significa migrar. De modo mais simples, migrar nada mais é do que mudar de um lugar para outro. No entanto, nós podemos sair ou entrar em um lugar. Quando eu vejo alguém sair do lugar, nós vamos categorizar isso como um processo de emigração. E o processo de imigração seria, então, a entrada. Dessa forma, nós podemos pensar quais motivos ou o que leva uma pessoa a migrar, sempre pensando numa busca de uma melhor qualidade de vida, ou sempre relacionar migração com trabalho. Então, vou buscar um lugar melhor para eu viver, vou buscar um trabalho melhor para eu me reproduzir enquanto sociedade. Dessa forma, nós temos também alguns problemas, ou seja, motivações que vão ser motivações mais violentas, como guerra, fome, doenças e instabilidades políticas, podendo gerar até a migração pelo exílio. Dessa forma, nós entendemos que a migração ela pode ser espontânea ou uma migração forçada. E aí eu queria destacar, a migração forçada também pode ser ligada com a escravização de alguns povos. Para entendermos melhor os fluxos migratórios no Brasil, nós vamos colocar dessa forma. Primeiro, esses grandes fluxos migratórios podem ser divididos em fases, ou seja, se nós historicizarmos o processo de migração no Brasil, nós temos uma primeira fase, que vai de 1500 a 1550, uma segunda de 1550 a 1850 e uma terceira de 1860 até 1920. Dessa forma, não podemos perder de foco os ciclos econômicos. No caso brasileiro, destaque para o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro e o ciclo do café. Vou destacar para vocês também que nesse primeiro momento nós temos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses, de modo muito incipiente, com degredados ou piratas, ou seja, uma ocupação muito pequena. Por outro lado, a partir desse segundo grande ciclo, nós vamos ter a vinda dos africanos. E aí lembrar, africanos, principalmente da região da costa de Miná, e com um processo de migração forçada. Esses vão ser base ou alicerce da força de produção destes grandes ciclos econômicos. A partir então de 1850, nós temos ali em meados de 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que vai proibir aí o tráfico negreiro. Deste modo, nós vamos ter um momento então de diminuição da vinda desses africanos e vamos iniciar um terceiro momento desse fluxo, com a chegada dos imigrantes europeus. Então, primeiro com os suíços, que vão inclusive gerar aí a primeira revolta, a chamada revolta dos parceiros, para não ser tratado como um trabalhador escravo, e aí esses grandes suíços, os portugueses, os espanhóis, italianos, alemães, japoneses e também os turcos, sírio-libaneses vão formar essa grande leva dos colonos brasileiros que vão formar, a partir da lei do colonato, algumas áreas, alguns bairros típicos que sobram para a gente como exemplo, a Liberdade em São Paulo, o Bexiga, que são característicos dessas colônias. Destaque importante que o pico desse terceiro fluxo migratório está entre o ano de 1890, lembrando, 1888, Lei Áurea, portanto, a partir de 1890 até 1900, nós vamos ter um grande momento de chegada de europeus no Brasil. Dessa forma, nós podemos destacar
os gráficos que vocês têm nas apostilas, mostrando tanto os períodos como quais grupos ou quais populações que chegam até o Brasil. No período atual, nós temos também uma migração muito rica, pensando na América Latina, dos bolivianos, paraguaios e dos peruanos, que são a maioria que vem hoje em dia para o nosso país. Quando a gente pensa, portanto, nessa estabilização da população brasileira, novos fluxos migratórios vão acontecer agora de modo interno. Portanto, a migração interna no Brasil pode ser caracterizada principalmente pelo êxodo rural e pelo êxodo urbano. Dessa forma, lá em 1930, nós vamos ter uma boa parte da população que era trabalhadora do campo indo para a cidade. Então, êxodo, o caminho para fora. Então, eles estão saindo do ambiente rural e indo para os ambientes urbanos. Lembrar também que em 1950 nós temos a construção de Brasília, numa centralidade do nosso país. E a partir de 1960, com alguns incentivos, com projetos de mineração, com projetos de ocupação do interior, nós vamos ter um novo movimento de êxodo rural. Dessa forma, destacam-se os imigrantes do Nordeste que vêm para o Sudeste, para o Centro-Oeste e para o Norte do país, assim como as populações do Sul se deslocam para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Existe uma outra categoria de migração que nós podemos falar que é a migração de retorno. Isso acontece a partir dos anos 90, mas se intensifica nos anos 2000. O que seria, então, a migração de retorno? A população, como exemplo, do Nordeste, que veio para o Sudeste, passa a retornar para o Nordeste. E ganha destaque também a população que saiu do sul do país para o Centro-Oeste, que retorna para o Sul e ou para o Sudeste. Uma outra questão importante da gente falar é sobre a fuga de cérebros, ou seja, nós temos pessoas que saem do nosso país, portanto, emigrantes, que vão buscar melhor qualidade de vida. No entanto, essas pessoas são pessoas mais capacitadas, que têm melhor formação. Então, o país acaba perdendo pessoas que têm qualificação para o trabalho. Isso nós categorizamos como fuga de cérebros. Eu fiz um esqueminha aqui do mapa, a fuga de cérebro principalmente para países da Europa e para países da América do Norte. Dessa forma eu apresentei para vocês, então, as categorias e conceitos sobre imigração e os principais fluxos imigratórios para o Brasil e os fluxos de migração interna no nosso país. Não se esqueça, faça a tarefa mínima e complementar. Abraços, tchau!